E o relato, Sandra, dessas mulheres é também um pouco do relato da sua própria vida, né? Sim, então, eu tive na exposição, eu tive uma parte sobre o racismo, ficaram todos no anonimato, então ninguém sabia quais eram os casos, quem tinha passado aquele racismo, não ficou explícito o nome de ninguém. E eu vou ler aqui um que, assim, que mais me tocou na época, né? Porque é muito próximo também. Então, vou ler um relato aqui para vocês. Ouvir a palavra escravidão na escola me causava arrepios. Meu coração ficava apertado. Eu não gostava de ouvir a palavra escravos. Eu tinha 10 anos de idade e sabia que aquelas pessoas chamadas de escravos eram parte de mim. Eu era a única negra na sala de aula e aquelas pessoas negras acorrentadas se pareciam somente comigo. Seria diferente se a professora soubesse contar a história como ela verdadeiramente foi. Ela não diria escravos, e sim escravizados. Também, ao invés de senhores, ela poderia dizer escravizadores. Essas pequenas mudanças ajudariam a aliviar o meu coração. Eu saberia que não sou descendente de escravos, e sim de africanos que foram cruelmente escravizados. E que a parte da história africana escravizada é muito pequena perto da história milenar de África, berço da humanidade. Eu ainda seria a única negra na sala de aula, mas a história real me traria orgulho. E, então, assim, esse é um relato que é muito forte, né, porque acontece muito com os alunos negros na sala de aula. A história verdadeira, quando se vai trabalhar a escravidão, que está agora, né, que é essa época agora, né, por causa da falsa abolição do 13 de maio, não se fala sobre os nossos, como que o negro foi importante na construção do Brasil. Eu tenho um livro, que é um dicionário, é um dicionário da escravidão, né? E aí tem ali as histórias dos quilombos, né? A história, por exemplo, tem um samba enredo chamado Chico Rei, que conta a história de um negro que foi escravizado, só que na África ele era rei e ele era rainha, e a esposa dele era rainha. E eles foram trazidos para o Brasil e foram levados lá para Minas Gerais, para aquela área ali de Ouro Preto. E ele conseguiu, né, a liberdade, porque eles escondiam pó de ouro entre os cabelos, né, e lavavam na pia da igreja, e assim eles foram comprando a liberdade, e eles foram, esse Chico Rei, dono de uma mineradora, né? Aquele negócio de ouro, né? Ele se tornou dono de uma, mas isso não conta, na história não conta, né? Então, esse estaleiro que tem em Niterói, estaleiro Mauá, ele já foi de um homem negro, né? O tio-avô da Wanda Ferreira, né? Então, assim, são histórias que não chegam para a gente, e a gente cresce, nós negros crescemos com aquela ideia de que eu tinha nascido para ser empregada doméstica, né? E eu tive muito desses problemas, porque os meus amigos brancos, eles falavam, e para que fazer faculdade? Isso é bobagem, né? Tá cheio de engenheiro varrendo rua. Isso tudo é mentira. Eles falavam isso para mim porque eles não queriam que eu fosse estudar, né? Então, essa questão é muito importante a gente
saber quando nós vimos, nós, quem foram os nossos antepassados, e como que o negro foi importante na construção do Brasil. É importante que hoje a gente tem uma legislação que obriga a fazer isso, né? Na faculdade, na escola. Eu lembro, Sandra, que você deu uma palestra já para uma escola que eu trabalho aqui no Rio, que me marcou muito quando você disse: eu não sou descendente de escravos, eu sou descendente de reis e rainhas da África. E a partir dali eu percebi o quanto nós usamos expressões preconceituosas que constroem rótulos sem ao menos perceber. Então isso faz toda a diferença, é um trabalho diário, a gente precisa se policiar, como você falou. Não é escravo, é escravizado, não é senhor, é escravizador. Então são situações que a gente precisa sim colocar e trabalhar com certeza com aquela criança negra que está em sala de aula ouvindo tudo aquilo e acha que a única contribuição na história do Brasil é a mão de obra escrava. Não teve nada de útil, nada de importante, ele não é protagonista. E aí, eu gostaria também, vi que você, em cima disso, também coordena um grupo, né, de estudos Conceição Evaristo, em Atlanta. Primeiro apresenta para as pessoas quem é Conceição Evaristo, que eu tenho certeza que muitos não a conhecem, e ainda em cima desse trabalho de valorização também de personagens negros, escritores negros, acho que você vai estar dando uma grande contribuição para a gente apresentando a história da Conceição Evaristo e dizendo do que se trata esse grupo de estudos. Sim, a Conceição Evaristo é esta mulher negra aqui, ó, belíssima. Ela foi empregada doméstica, a mãe foi empregada doméstica, a avó foi empregada doméstica, ela é de Minas, e ela veio para o Rio de Janeiro, e trabalhando como empregada doméstica, ela fez o curso normal e virou professora. E ela fez doutorado em literatura comparada na UF, e ela tem muitos livros publicados, livros de poema, livros de contos, Becos da Memória, Ponciá Vicêncio, e também muitos poemas. E eu vou ler, antes de eu falar do grupo de estudo, eu vou ler um poema dela. Eu trabalho muito com a questão da mulher, mas ela tem um poema que fala na esperança o homem. Esse é o título do poema. Da cabeceira do rio, as águas viajantes não desistem do percurso, sonham. A seca explode no leito vazio e a pele enrugada da terra seca e sonha. O barco espera, o sábio contemplativo aguarda. O homem, ao peso de qualquer lenho, não se curva, sonha. Sonha e faz, com o suor do seu rosto, com a água de seus olhos, com a fluidez de sua alma, cospe e cospe no solo, amolecendo a pedra bruta. Faz e sonha, e no outro dia, no amanhã de muitos outros dias, a vida respira fértil, úmida, alimentada pelo seu hálito, e que venham todas as secas. O homem esperançoso há de vencer. Conceição Evaristo, aqui nesse livro, Poemas da Recordação e Outros Movimentos. Essa aí foi em qual página? Páginas 55 e 56. Eu acho que você tem um na página 24 também, que você já leu, que é muito marcante. Vê só se ele é na página 24. Eu gosto desse, porque se fala muito do momento que a gente está vivendo agora, né? E que venham todas as secas. O homem esperançoso há de vencer. Na página... Eu acho que é 24 que você falou. Na página 24. Vozes mulheres. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta, fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela.
A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rima de sangue e fome. A voz de minha filha recorre todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Conceição Evaristo, página 24 e 25. E aí o grupo de estudos, que eu dei o nome Grupo de Estudo Conceição Evaristo, surgiu da ideia porque eu conheço alguns americanos aqui que falam português, aqui em Atlanta eles falam português fluente, e eles já foram ao Brasil algumas vezes e eles vieram relatar comigo o quanto que eles sofreram racismo no Brasil. E eles tinham aprendido que o Brasil vivia uma democracia racial, que no Brasil não existia racismo. E eles ficaram perplexos como que tinha tanto racismo no Brasil. E aí nós começamos com esse grupo, estudando. Primeiro nós lemos um livro do Abdias Nascimento, O Genocídio do Povo Negro Brasileiro, para eles poderem começar a entender essa questão racial no Brasil, e depois lemos alguns artigos, e a gente se encontrava começamos a se encontrar uma vez por semana, mas achamos melhor nos encontrarmos de 15 em 15 dias. A gente se encontrava aqui na Panera Bread, que é uma padaria, tipo uma padaria que tem aqui, grande, e a gente se encontrava lá para discutir. Eram mais ou menos 4 a 6 pessoas, às vezes tinha 4, às vezes tinha 6, e aí eles liam o texto que eu dava e depois a gente discutia o texto quando a gente se encontrava. Mas aí veio o vírus, né, e aí tivemos que parar. Esse é o grupo de estudos. E sobre o livro, Sandra? Fala mais um pouco sobre esse livro que você pretende lançar nos próximos meses, que seria aí baseado na exposição, né? E dá o seu recado aí para os nossos alunos que estão te vendo aí na quarentena, preservados dentro de casa nesse período tão difícil da humanidade, né? Pode falar. Então, aí, como a exposição aconteceu em dezembro de 2017, as pessoas sempre me perguntavam: por que você não faz um livro sobre a exposição? Então eu resolvi fazer um livro sobre a exposição, e o livro traz a narrativa de 39 mulheres negras, sendo 13, elas são do movimento negro do Rio de Janeiro, ativistas, né? 10 participaram da exposição e 3 eu convidei. E também no livro tem mulheres, nem todas as mulheres que participaram da exposição quiseram participar do livro, contar a sua história no livro. Então eu convidei mulheres de outros lugares, outras mulheres, para completar o livro. E aí o livro agora está na editora, CRV Editora, e eu acredito que agora em junho o livro já vai estar sendo à venda online. E se tudo der certo, em outubro ou novembro eu estarei aí no Brasil para fazer o lançamento. Mas se eu não puder fazer o lançamento, o livro já vai estar vendendo online. A gente faz um lançamento também virtual, né? Que você vai fazer. Tá certo. E eu vou divulgar também para que todo mundo que assiste esse vídeo aí possa também ter acesso, saber a data aí do lançamento, para a gente prestigiar você. Sim, e caso eu vá ao Brasil em outubro ou em novembro, em outubro acontece em São Gonçalo a FLISGO, que é a Feira Literária de São Gonçalo, e é de 9 a 16 de outubro, e eu pretendo ir para lançar o livro lá na feira e eu espero ver vocês lá. E se eu puder também, o Marcos me convidar, claro, eu vou na escola de vocês e a gente pode
conversar um pouquinho, fazer uma mesa aí, sentar e conversar e contar as histórias, narrativa das nossas vidas, as nossas escrevivências, né? Como diz a Conceição Evaristo, ela fala sobre escrevivência, né? A gente escrevendo a nossa vida, né? Foi muito bom estar com vocês, muito obrigada pelo carinho. Também, quando vocês terminarem de ver o vídeo, se vocês tiverem perguntas, vocês mandem a pergunta para o Marcos, que eu posso voltar aqui outro dia e esclarecer tudo. Tá bom? E vamos torcer aí, Obrigado, Sandra, torcer para que a pandemia ajude e que você possa, em outubro, né, estar em São Gonçalo. Vamos prestigiar o seu trabalho em São Gonçalo, que você possa também estar visitando a nossa escola em outubro. Vai dar tudo certo. Tenhamos fé nisso. Ok. Um abraço e obrigada. Tchau, obrigado a você.